A paz, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, que aqui estão comigo nesse dia, nessa hora, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez. E graças a Deus, a última aula do ano de 2021, da nossa revista Betel Dominical, cujo trimestre, o quarto, nós estamos falando sobre Efésios. E a aula de hoje, a lição de hoje, nós iremos estudar sobre a importância das armas espirituais. Todos nós sabemos, nós já temos estudado nesse ano, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, e que nós temos três inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Mas antes disso, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas, do seu ministério. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você receba as notificações de todas as nossas aulas quando lançarmos, publicarmos no YouTube. Curta também nosso vídeo, comente, deixe a sua sugestão, seu comentário, sua dúvida aí nos comentários, e tudo isso fará com que mais pessoas possam acessar mais as nossas aulas e o reino de Deus se ampliará por todas as casas e lares. Pois bem, como vocês podem observar na sua imagem, a nossa lição de hoje é a lição 13, como já falei na introdução, tem cujo título Revestidos de toda a armadura de Deus. Nessa imagem aí que vocês podem observar, está sendo o quê? Travada uma batalha, uma guerra. Não é travada entre amigos, mas sim entre inimigos. E nós, como cristãos, nós todos os dias, nós somos conclamados a batalhar, a guerrear contra o nosso principal inimigo, que é o Satanás, que usa principados, que usa potestades, que usa exércitos espirituais da maldade para nos tirar da presença do Senhor. Então, nessa imagem vai elucidar muito bem a nossa aula de hoje, que nós iremos falar sobre a importância da armadura de Deus que Ele tem para mim e para você. O texto áureo da nossa aula de hoje também se encontra em Efésios, que é o livro da nossa revista deste quarto trimestre de 2021. Efésios 6 e 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos três objetivos nessa aula de hoje. Primeiro, discorrer acerca da batalha espiritual. Segundo, ensinar acerca da forma de organização do inimigo. E terceiro, mostrar como um cristão deve estar protegido. Para fazer a introdução da nossa aula de hoje, eu peguei a citação do comentário expositivo da editora Agnus, Efésios, de autoria do pastor Hernandes Lopes, para melhor introduzir esse conteúdo sobre a importância da armadura de Deus para mim e para você. Abre aspas. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Não vivemos numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas renhidas, de combates sem trégua. Há uma luta mundial, suprarracial, supraterrena, espiritual e contínua. Não existe tempo de trégua nessa conflagelação. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Fecha aspas. Hernandes Dias Lopes. Que mais bela conclusão, né? E mais forte e real conclusão da nossa vida, do mundo no qual nós vivemos, do mundo físico e do mundo espiritual. O interessante observar o que Hernandes Dias Lopes afirma. Veja bem, no primeiro parágrafo. Vivemos num campo minado pelo inimigo. Combate sem trégua. É uma luta mundial. Não acontece só aqui no Brasil.
não acontece só na Europa, é uma guerra que vai além de cor de pele, vai além de etnia, vai além de nacionalidade, é uma guerra que vai além desse espaço geográfico, é uma guerra espiritual. Não existe acordo de paz, meu irmão. Só existe o quê? Deus e seu exército e o Satanás e seu exército. Só tem esses dois lados nesse mundo no qual nós vivemos. E Jesus, ele morreu por mim, para você e por você. Então Jesus já provou seu amor de que ele me quer e de que ele te quer e te ama e quer que eu e você pertencemos ao exército de Deus. Mas o diabo, todos os dias, ele está bramando como leão a quem possa tragar. Ele está à procura de quem? De pessoas para roubar, matar e destruir, como fala na palavra de Deus. Porque esse é o objetivo desse inimigo. Então, essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, tem como objetivo mostrar um pouco como é essa batalha, como é esse nosso adversário, esse nosso inimigo, quais são as estratégias que ele utiliza para que eu e você percamos a fé e saiamos do caminho. Quanto a essa luta, quanto a essa batalha, quanto a esse inimigo, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo da editora Agnos, ele vai falar o seguinte: existem dois extremos nocivos à igreja. Primeiro, subestimar o inimigo. Isso é um grande perigo para mim e para você, a gente subestimar o inimigo, menosprezá-lo. Pessoas que subestimam o Satanás, subestimam os seus asseclas, subestimam o seu reinado, seu exército, e até mesmo falam que ele não existe, que isso é uma mitologia, que isso é uma lenda, que isso é invenção da cabeça para a pessoa ir para a igreja e acreditar em Deus. Só que a Bíblia ela é muito bem clara. Jesus mesmo travou essa batalha contra Satanás. A palavra de Deus é muito bem clara sobre a origem, sobre quem era Satanás. Ele foi expulso da presença de Deus porque queria ser igual a Deus. Todos nós sabemos que o Satanás, desde o início, ele vem atuando contra os filhos de Deus. Basta lembrar lá de Gênesis, quando ele enganou Eva. Então, Satanás, segundo a palavra de Deus, ele é um ser real. É o adversário meu e seu. Então, subestimar o inimigo é uma das formas de começar já a perder essa batalha, a perder a guerra, na verdade. Hernandes Lopes vai afirmar o seguinte: faz parte do seu jogo esconder sua identidade. A negação do diabo é a expressão mais escandalosa de satanismo. E as pessoas falam, o mundo, a mídia, fala que não existe Satanás, não existe Deus. Isso é mais uma forma dele vencer essa guerra, dele ganhar cada vez mais adeptos. Então, que possamos tomar cuidado. Nós não podemos subestimar o inimigo. Jesus diz que o diabo ele brama como leão ao nosso derredor, a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele procurou até mesmo conquistar Jesus Cristo. Mas Jesus, como Filho de Deus, como Deus e com a palavra de Deus, ele venceu, como todos nós sabemos da história lá dos seus 40 dias no deserto. Outro grande perigo para a igreja de Deus é o quê? Superestimar o inimigo. Ou seja, dar importância tanta a Satanás. Aí o que o Hernandes Dias Lopes vai falar sobre essa superestimação do diabo? Aqueles que embarcam nessa vertente hermenêutica transferem para o diabo toda a responsabilidade pessoal.
O homem já não é mais culpado, nem precisa de arrependimento. Ah, bati o carro, isso é coisa de Satanás. Ah, levei a topada, é coisa de Satanás. Ah, traí minha esposa, fui traído, vice-versa, tudo mais, é coisa de Satanás. Não. Nós já temos aprendido, está aí no nosso canal, que temos três inimigos. O diabo, que é o primeiro, nós temos o mundo também, e nós temos a carne. Então, tudo que acontece de erro, não, tudo não provém do Satanás. É claro que ele se utiliza também das nossas fraquezas para que ele possa ganhar cada vez mais campo em nossas vidas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que nem tudo é coisa de Satanás? Claro que ele se utiliza disso, dessas brechas que a gente fornece para ele estragar a nossa vida, estragar nossos relacionamentos, principalmente nosso relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação de nós e Deus. E por que nós estamos falando sobre isso, professor Zé? Porque a palavra de Deus diz em Efésios que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todas as hostes espirituais da maldade. Então é importante sabermos disso, que a nossa luta não é contra a nossa sogra, contra o meu filho, contra o meu vizinho, a minha vizinha, meu colega de trabalho, contra o meu irmão que não pensa como eu. A palavra de Deus é muito bem clara ao afirmar isso, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, isto é, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra Satanás e todos os seus exércitos, contra os seus demônios. E a importância da armadura de Deus que nós iremos abordar nessa aula de hoje. Agora vamos ler a passagem bíblica de Efésios 6, do 11 até o 13, que vai caracterizar e demonstrar e apresentar quem é esse nosso inimigo. Vamos para a Bíblia Sagrada. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Observe que a nossa luta não são contra as pessoas, e observe que a nossa guerra ela não é física, mas é espiritual. E observe que a armadura não é minha, não é da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu filho. A armadura que fornecerá é Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Portanto, se quisermos vencermos essa batalha, essa guerra que nos é proposta dia após dia, porque a Bíblia diz que todos os dias são maus, aí nós precisaremos da armadura de Deus. Nós não podemos vencer essa guerra, melhor dizendo, essa guerra da nossa forma, do nosso jeito, do meu jeito, com minhas capacidades intelectuais, com minhas capacidades mentais, com minhas capacidades físicas. Não. Para vencermos, nós precisaremos da armadura de Deus. E nós vamos caracterizar logo mais a seguir. E quem é esse nosso inimigo, professor Zé Enzo? É importante destacar que o Satanás ele não é onisciente, ele não é onipresente e tampouco onipotente. Mas como é que ele faz com que as pessoas pequem aqui no Brasil, lá na Europa, lá na África, lá na Ásia? É porque ele tem todo um reino estratificado e hierarquizado, onde cada um tem sua função. E
Diante disso, ele coordena todas as suas ações malignas. É bom fazer essa observação. O inimigo. O reino das trevas possui uma organização. Aí Hernandes Lopes vai caracterizar o seguinte: essa organização é o quê? É a ordem da desordem. Misericórdia. Existe uma estratificação de poder no reino das trevas. Líderes e liderados, principados, poderios, príncipes deste mundo, exércitos espirituais do mal. Portanto, meus irmãos, professor, professora, o reino do mal, Satanás, não é uma coisa aí de qualquer jeito. É uma coisa bem organizada. Uma certa vez, alguns fariseus falaram para Jesus que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus falou o seguinte, que um reino dividido, ele não poderá vencer, não poderá prevalecer. Como é que ele próprio, usado por Beelzebul, iria expulsar o próprio Beelzebul? Jesus estava expulsando ali porque era filho de Deus, é o próprio Deus. Porque Jesus é a luz, Jesus é o bem, Jesus é o amor, Jesus é Deus. Sendo assim, o que nós podemos entender com essa afirmação de Jesus Cristo? Que o próprio Satanás possui um reino organizado, o reino das trevas. E quais são as características desse nosso adversário, professor? Está na Bíblia. Ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto e ele é numeroso. Ou seja, ele não é físico como a gente pode observar. É mau, é astuto de todas as formas que você imaginar e é numeroso como você nem pode imaginar. A palavra de Deus diz que quando o diabo foi expulso do céu, da presença de Deus, ele arrematou uma terça parte dos seus anjos, que foram amaldiçoados por Deus e se tornaram o quê? Demônios. Então imagine uma terça parte de anjos. Imagine. E todos eles estão aí organizados para quê? Para tentar matar você e a mim, nos roubar e nos tirar da salvação. Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, esse adversário ele usa ciladas, usa astúcias, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, é invisível, e sim contra principados e potestades, ou seja, um reino organizado, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, ou seja, o Satanás, o inimigo, ele está dominando esse sistema mundial. É bíblico. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. No maligno é uma expressão que quer dizer o quê? Que o mundo está sendo como se fosse minado pelo Satanás, para lá e para cá, para lá e para cá. O capitalismo, a mídia, o entretenimento, a economia, a política, tudo isso está sendo que dominado, governado, liderado pelo Satanás e seus exércitos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Outra característica desse adversário, ele é persistente. Efésios 6 e 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Ou seja, Satanás ele tenta uma vez, duas vezes, três vezes. Enquanto nós estivermos vivos, ele vai tentar de tudo para nos matar, para nos roubar e destruir. E a destruição vem como, professor? Muitas das vezes ele não precisa nos matar fisicamente.
Basta tirar a nossa fé. Por isso que será importante usarmos a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, que é o escudo da fé, que é a espada do Evangelho, a palavra de Deus, que é a couraça da justiça, que é o cinto da verdade e as sandálias do Evangelho. Importante destacar que nós precisamos usar todas essas armas, toda essa vestidura, toda esta armadura, porque o Satanás ele aproveitará qualquer brecha, qualquer vacilo, qualquer fragilidade do seu adversário para desgraçar toda a sua vida. Uma fragilidade de muitas pessoas pode ser o quê? O dinheiro, a fama, pode ser o quê? O lado emocional, pode ser o lado afetivo e tantas outras formas. Então é importante vigiarmos, usar todas as ferramentas que Deus nos tem à disposição para vencermos esta guerra, porque senão nós perderemos. Porque o Satanás ele não brinca, ele não está aí de brincadeira. E uma importante observação: Hernandes Dias Lopes vai falar que esse dia mau é o quê? É o dia de duras provas, os momentos mais críticos da vida, quando o diabo e seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência. Então, os dias maus, segundo Hernandes Dias Lopes, são os dias mais cruciais de nossas vidas pessoais. Um dia que alguém sofre acidente, perde um filho, está enfermo, está passando por uma prova financeira, problemas familiares. Para Hernandes Dias Lopes, é isso aí. Por que eu estou falando para ele? Porque para John MacArthur, para o comentarista bíblico John MacArthur, no seu comentário, ele vai falar que o dia mau ocorre desde o quê? Desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, quando houve o pecado original. Então, de lá para cá, segundo MacArthur, todo dia ele é mau. Aí Jesus até fala o seguinte, que não andeis ansiosos, basta que cada dia traga o seu mal, né? Cada dia traga suas próprias consequências. Portanto, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos, basta que cada dia vai trazer suas próprias preocupações. Aí veja bem essa citação sobre esse dia mau. O diabo e seus asseclas ameaçam e intimidam as pessoas com o propósito de destruí-las. Eles atacam com fúria no dia mau. Eles também agem com diversidade de métodos. Eles estudam cada pessoa para saber o lado certo para atacá-la. Sansão, Davi, Pedro foram derrubados porque o diabo variou os seus métodos. Veja bem como ele variou os métodos contra o próprio Senhor Jesus. Jesus jejuou 40 dias no deserto e a primeira coisa que ele ofereceu: se tu és filho de Deus, ordene que estas povos se transformem em pães. Aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Depois o diabo falou e desafiou, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque a Bíblia diz que Deus mandará seus anjos a teu respeito, para que nem teu pé tropece numa pedra. Então Jesus foi utilizando a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, para vencer o Satanás. E também depois, por último, ele ofereceu todos os reinos, toda a glória deste mundo. E Jesus também, com a própria palavra de Deus, o poder de Deus, venceu também mais esse conflito com o Satanás. O que a gente pode entender com isso? Que o Satanás, ele utiliza de diversas formas, métodos. Ele vai sempre procurar uma forma de nos derrubar. E como foi lido aqui na citação, Pedro caiu, Davi caiu, Saul também. O único que não cometeu pecado foi Jesus Cristo. E por isso nós estamos falando aqui sobre ele. E uma das formas de nós vencermos o maligno é lendo a palavra, é meditando a palavra como o próprio Cristo venceu. Vivendo mesmo, lendo ela, meditando nela e vivendo ela. Porque assim nós estaremos cada vez mais
próximos de vencer essa batalha dia após dia, porque cada dia é mal. Lucas 4:13. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Ou seja, ele sempre vai procurar uma oportunidade. Então, é importante levarmos a sério. Não subestimar esse nosso adversário. Outra característica desse nosso adversário, ele é o quê? Oportunista. Efésios 6, versículo 11 e versículo 14. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Por que nós temos que revestir da armadura de Deus e trazendo em volta da cintura a verdade e a couraça da justiça? Porque o Satanás ele é oportunista. Aí na nossa revista, o autor da lição vai falar sobre as armas, sobre as características, sobre as ferramentas dessa armadura de Deus, que é o capacete, que é a couraça da justiça, que é o cinto da verdade, que é a espada, que é o escudo da fé e que é as sandálias do evangelho, de defesa e de ataque. Mas o que eu estou falando aqui? Nós não iremos discorrer nesse vídeo sobre elas, porque no nosso canal nós ministramos uma lição no trimestre passado sobre as características de cada uma dessas armas. E eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link dessa aula que está muito bem explicado sobre as características de cada uma dessas armas de ataque e de defesa. Então, acesse o nosso link na descrição do vídeo e você poderá acompanhar melhor. E agora, nós iremos falar sobre como o inimigo, nosso adversário, ele utiliza quais estratégias. Quais são as estratagemas do Satanás contra mim, contra você? Aí eu quero conversar agora com você sobre isso aqui. Algumas estratagemas do inimigo. Primeiro, confundir a mentira com a verdade. Gênesis, capítulo 3, versículo 4, 5 e o 22. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Olha só o que ele faz, ele engana. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então declarou Yahvé Deus, versículo 22. Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o, possa viver para sempre. Portanto, o que a gente aprende em toda essa passagem aí, que o Satanás ele se utiliza da mentira para transformar essa mentira como se fosse uma verdade. Para quê? Para nos enganar. E uma das armas que ele utiliza é o quê? O engano. O próprio Jesus Cristo falou que ele é o pai da mentira. Outra estratagema do nosso adversário: citar erroneamente as Escrituras. Mateus 4:6, o exemplo, até citamos agora há pouco. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. A palavra de Deus nunca fez apologia a suicídio. Se jogue daqui. Se mate, porque Deus vai te guardar. A palavra de Deus não faz apologia. Então, o que o nosso adversário, o nosso inimigo, procura fazer o quê? Citar erroneamente as Escrituras. Para quê? Para conquistar a mim e a você para ele. Porque ele já está amaldiçoado, ele já está condenado. Então, quanto mais ele conquistar para si, melhor ele vai achar. E para concluir este raciocínio, em que o Satanás ele usa a verdade
de forma erroneamente, de forma equivocada. Ele citou aí para Jesus a palavra, mas ele interpretou de forma errada. Ele citou o quê? Salmos 91, versículo 11, versículo 12, que diz assim, ó, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos ele te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Outra característica do nosso adversário é o quê? O que ele faz? Veja que ele vai variando suas táticas. Disfarçar-se de anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Como o próprio Jesus vai falar quando chegar lá no julgamento, trono branco. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei, eu preguei. E Jesus vai falar, e Deus falará o quê? Afastai-vos de mim, eu nem vos conheço. Outra estratégia que ele utiliza para nos vencer nessa guerra, arremedar a Deus. Eu gostei dessa palavra. Lembra muito a minha infância lá no Maranhão. Ah, você está me arremedando, né? Ele procura o quê? Assemelhar-se a Deus. Ele procura o quê? Fazer o que Deus faz, né? Copiar, né? Imitar. Veja bem, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4 e versículo 9. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia. Palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto, antes daquele dia, olha só, dia com D maiúsculo, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O que é que ele está fazendo? Arremedando a Deus. Versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Então, cuidado, nem todo milagre que a gente vê, nem toda pessoa que diz que é pastor, que é apóstolo, é de Deus. Então, nós precisamos ser como os crentes de Bereia, olhar nas Escrituras e ver se está batendo. Amém? E como vencer esta guerra? Nós precisamos do poder de Deus para vencer essa guerra. Efésios 6, versículo 10 e versículo 13. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, toda, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O exemplo foi a mulher de Ló que olhou para trás, virou estátua de sal. Agora nós vamos destrinchar esses versículos, do versículo 10 até o 13, sobre como é e qual é a importância desse poder de Deus para vencermos essa guerra dia após dia. Precisamos do revestimento do poder de Deus.
Nós precisamos do revestimento do poder de Deus, porque nós não podemos vencer essa guerra com nossas próprias características, com nossos talentos, com nossas armas. Nós precisamos do poder de Deus. Versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí eu quero fazer essa citação aqui de Hernandes Dias Lopes sobre a importância do poder de Deus. Veja bem, não basta falar de poder, é preciso experimentá-lo. A igreja contemporânea está sem poder. É verdade ou é mentira que o Hernandes Dias Lopes está falando? Como os discípulos de Cristo, no sopé do Monte da Transfiguração, Lucas 9,40. Vocês lembram dessa situação, né? Jesus subiu para o monte, né? Com Pedro, Tiago e João, e lá embaixo ficaram os demais discípulos. Aí veio um pai lá com um filho lá que estava, né, endemoniado e tudo mais, e não conseguiram expulsar. E só Jesus conseguiu expulsar quando desceu do monte. Aí Jesus falou que tem espírito maligno que só é retirado com jejum e oração. Então, na nossa vida também acontece aqui o seguinte: tem muitas pessoas que acreditam em Deus, tem Deus, tal, mas não tem o poder, não tem o revestimento. Vamos continuar a citação. Estamos sem poder porque perdemos muitas vezes o foco com discussões inócuas, enquanto deveríamos orar, jejuar, crer e fazer a obra de Deus na força do seu poder, como está em Marcos 9,14. Hoje, a igreja tem extensão, ou seja, tem igreja para todo lado, mas não tem profundidade. Tem influência política, mas não tem autoridade moral. Tem poder econômico, mas está vazia de poder espiritual. E aqui nós não estamos falando de igreja católica, não. Nós estamos falando de igreja evangélica, onde a política se faz presente desde governos municipais até federal. Aí começa-se a exaltar muito o homem e esquece de Deus. E vai vencer essa guerra, essa batalha? Não. Satanás, ele ofereceu o quê para Jesus? Glória, poder, poder político. E o que ele estava utilizando muito o quê? O homem, governos, prefeitos, governadores, presidente, para que nós não venhamos deixar de orar, deixar de jejuar. Não, nós temos aqui o presidente, nós temos aqui o governador, o vereador. Aí nós nos esquecemos da guerra, que ela é travada no campo espiritual. Aí a gente pensa que só na política ou só de forma humana venceremos essa batalha. Não. Efésios 6 está bastante claro falando sobre isso aí. Precisamos do que para vencer essa guerra? Do revestimento de toda a armadura de Deus. Vigilância constante, estar a postos e não ceder às pressões. Então, é importante destacar isso aqui mais uma vez. De toda a armadura nós precisamos. Precisamos estar vigiando a todo tempo. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Primeiro nós temos que vigiar com os nossos olhos, com nossos ouvidos, com o nosso coração, com a nossa mente. Estar a postos e não ceder às pressões. Efésios 6, versículo 11 e versículo 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Ou seja, batalhando mesmo, sem desistir, sem olhar para trás, sem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E para concluirmos nossa aula, eu quero falar agora com você sobre a importância da oração. Já que é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual, a oração torna-se indispensável para mim e para você, porque a oração é o quê? Comunhão com Deus, diálogo com Deus, conversa com Deus, intimidade com Deus, porque a armadura vem de Deus. Então a oração vai ser importante para Deus nos fornecer revestimento espiritual, poder de Deus para vencer as
nossas fraquezas, vencer nosso adversário. Efésios 6, 18 até o 20. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E por que a oração é importante, professor Zéias? Aí, Hernandes Lopes ele vai citar 6 aspectos e características de como deve ser a oração e por que deve ser. Vejamos bem. Orando em todo o tempo. A oração do cristão não deve ser uma vez na semana, não deve ser uma vez no dia, não deve ser uma vez no mês, só quando for para a igreja. É em todo tempo, como nós lemos na passagem agora. Tem que ser em todo tempo. Porque nós aprendemos nessa aula que o diabo ele é o quê? Oportunista. Como deve ser essa oração, professor? Oração com súplica. Não é apenas uma oração qualquer. Não é apenas uma oração de qualquer jeito. Lembremos de como Pedro saiu da prisão, porque os discípulos e a igreja estavam orando de forma fervorosa. E Deus abriu as portas da prisão. Por quê? Porque a igreja estava orando de forma fervorosa. E uma oração também específica. Não é só chegar também na presença de Deus e apresentar uma lista, como se fosse uma lista de compras do supermercado. É uma oração também no Espírito, ou seja, guiada pelo Espírito de Deus, submetida à vontade do Espírito de Deus, como é na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Como o próprio Cristo na cruz falou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas conquanto seja feita a tua vontade. Então, em primeiro lugar, que seja feita na vontade do Senhor. Como diz lá em Tiago, sempre que formos fazer uma oração, uma petição, ou falar sobre o amanhã, o futuro, nós temos que falar assim, se Deus quiser. Então, que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Submissão a Deus. Quarto aspecto desta oração. Tem que ser em vigilância constante. Precisamos também perseverar. E qual é o alcance desta oração? Para quem e por quem nós temos que orar? Por todos os santos, por toda a igreja, por todo o corpo de Cristo, por todos os membros do corpo de Cristo. Concluindo, meus irmãos, agradeço demais a sua atenção. Obrigado por cada um de vocês que tem nos acompanhado neste ano de 2021. Que Deus continue te abençoando, sua vida, seu ministério, sua casa, iluminando você com o Espírito Santo do Senhor, dando-lhes autoridade, dando-lhes revestimento, poder, para que possamos estar firmemente resistindo dia após dia. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu ministério. Fique com Deus. A paz, Senhor Jesus.